Você sabia que seu dinheiro pode estar correndo um grande perigo quando parar numa conta no banco? Imagine acordar uma manhã comum de 1990 e descobrir que todo o seu dinheiro foi congelado da noite para o dia. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil, quando o governo, em uma tentativa desesperada de controlar a inflação, decidiu bloquear todas as contas bancárias. Milhões de brasileiros viram suas economias evaporarem de uma hora para outra, enfrentando um verdadeiro pesadelo financeiro. Já pensou isso acontecer novamente? Pensando nisso, eu entrei em uma jornada de estudar sobre o Bitcoin durante 7 dias e descobri que o Bitcoin não é somente uma ótima forma de se proteger do controle governamental, mas também a melhor maneira de se proteger da inflação e ainda multiplicar seu patrimônio. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você tudo o que eu aprendi ao longo desses 7 dias. No primeiro dia eu entendi como o sistema do Bitcoin funciona, que é baseado na blockchain, um tipo de lista de contabilidade para ver quem comprou e vendeu o Bitcoin de quem. Esse sistema é descentralizado, o que significa que não tem nenhuma interseção entre a pessoa que compra e o vendedor, o que também significa que não tem uma autoridade central que o controle. O nosso dinheiro, por exemplo, tem um banco que é um intercessor, e isso acaba deixando o Bitcoin seguro de qualquer alteração que a gente não quer. Quem controla ele é quem usa, não podemos ter nenhuma alteração indesejada. Por exemplo, se o Bitcoin sofrer alguma alteração, ele vai se dividir em dois, o com alteração e o sem alteração. E se a maioria das pessoas adotarem o com a nova alteração, esse passa a ser o Bitcoin verdadeiro. E é claro que os usuários do Bitcoin só vão aceitar alterações que melhoram o Bitcoin. E essas blockchains são criadas através do processo de mineração, onde os mineradores resolvem problemas matemáticos complexos para adicionar novos blocos, e como recompensa recebem novos bitcoins, e dessa forma novos bitcoins também são criados. Dessa forma a gente pode concluir que o Bitcoin é bem mais seguro do que as moedas que usamos, mas ele pode te proteger da inflação? Primeiro a gente precisa aprender o que é inflação, que é tecnicamente a desvalorização do dinheiro, que acaba desvalorizando por o governo imprimir mais dinheiro. Quanto mais existe, menos valor ele tem. Você já se perguntou porque parece que antigamente parecia muito mais fácil comprar uma casa ou um carro próprio? Isso é a inflação. O dinheiro perde poder de compra conforme mais vai sendo imprimido. O ouro, por exemplo, ele não pode ser criado, então por isso ele tem muito valor. Existe uma quantia limitada de ouro no mundo, e ficou em todo esse caos depois de 1971, porque antes o dinheiro era lastreado no ouro, o que significa que a quantia de dinheiro em mercado era determinada pela do ouro, e o ouro não desvalorizava, porque raramente se encontrava mais ouro. Mas depois o governo passou a lastrear o dinheiro apenas na confiança, então imprimindo quando eles quiserem, fazendo o dinheiro perder valor. E as pessoas tentando se proteger da inflação, elas acabam investindo. E os investimentos tradicionais, eles apenas minimizam os danos e não te protegem de fato. Os imóveis, por exemplo, já foi uma boa forma de se proteger da inflação, mas hoje em dia não é mais. Quando o preço de terreno que você comprou sobe, na verdade, na maioria das vezes, você não ganhou valorização no terreno, e sim a inflação que subiu e o dinheiro desvalorizou. É raro achar um terreno hoje em dia que de fato valorize. E é aí que o Bitcoin entra. Porque se nenhum investimento tradicional é capaz de me manter seguro da inflação, então algo precisa ser. E existem algumas maneiras de se proteger dela, como comprar relógios como o Rolex, que certamente vão se valorizar ao longo do tempo, ou comprar quadras famosas, mas é loucura colocar todo o seu dinheiro nessas coisas. E é isso que torna o Bitcoin muito valioso. Ele é fácil de armazenar e de transportar, além de vencer a inflação. E até aqui tudo certo, mas será que essa moeda é de fato segura? Para responder isso, eu fui em busca de estudar a segurança do Bitcoin e suas possíveis falhas, o que nos leva ao terceiro dia. Um ataque que pode deixar o Bitcoin vulnerável é o que chama de ataque de 51%, que é quando o minerador ou um grupo de mineradores consegue controlar mais 50% da rede do Bitcoin. Assim eles poderiam derrubar o Bitcoin. Mas assim, qualquer tentativa de comprometer a rede do Bitcoin exigiria um enorme poder computacional e seria rapidamente detectada pela comunidade, que acabaria resolvendo isso, sendo bem improvável e difícil disso acontecer. Uma outra tentativa para derrubar o Bitcoin seria o governo tentar banir ou regular o uso do Bitcoin, tornando difícil para as pessoas usar ele legalmente. Mas a natureza descentralizada do Bitcoin permitiria que ele continuasse a operar em outras jurisdições ou com VPN. E muitos também argumentam se ele sofresse um ataque quântico, mas só seria criar uma criptografia também quântica para defender ele. Assim a gente pode ver que a maior vulnerabilidade do Bitcoin é muito improvável e difícil de acontecer. Então sim, o Bitcoin é seguro, mas ainda há outro ponto importante da segurança do Bitcoin que eu descobri: KYC. KYC é tecnicamente uma verificação de identidade para você comprar ou vender Bitcoin, onde eles coletam suas informações pessoais para prevenir crimes. Mas ter KYC ou não traz risco para você, ou pelo menos não tanto. Comprar Bitcoin com KYC é melhor para quem ainda não tem muito patrimônio e ainda não está tão seguro financeiramente, porque comprando com KYC o governo vai saber que você tem Bitcoin, então não vai ter problema na hora de declarar se você precisar vender seus Bitcoins para comprar alguma coisa. Mas o governo saber que você tem Bitcoin é justamente o ponto negativo de comprar com KYC. Porque além de você ser taxado quando vende, quando você compra um KYC, você também acaba ficando mais vulnerável, por você não ser o único a saber que você tem Bitcoin. Agora, comprar Bitcoin sem KYC é melhor para quem só quer manter seu dinheiro seguro e guardado, aumentando ainda mais a segurança dele. E não é crime ter Bitcoin sem KYC, apenas alguns países que exigem. Mas se você precisar sacar uma grande quantidade desse dinheiro, vai ficar complicado para você porque você não declarou que comprou Bitcoin. E mais para frente eu vou falar meu plano para começar a comprar Bitcoin, se é melhor comprar sem KYC ou com.
Mas após esses 4 dias de estudos, uma dúvida ainda ficava na minha cabeça. O Bitcoin realmente pode multiplicar meu patrimônio? E para responder isso, eu perguntei ao ChatGPT a previsão do Bitcoin para os próximos anos, o que nos leva para o dia 6. No dia que eu gravei esse vídeo, o Bitcoin estava valendo $62 mil, e as previsões para os próximos anos, em 2025, ele está valendo entre $70 mil a $95 mil. Em 2026, cerca de $115 mil. 2030, entre $250 a $347 mil. Assim, a gente pode ver que o Bitcoin só tende a aumentar, mas bora ver mais pra frente ainda. Daqui a 20 anos, em 2044, a previsão média para o Bitcoin está valendo $1 milhão. Daqui a 40 anos, em 2064, a previsão média está valendo $5 milhões. E daqui a 70 anos, em 2094, a previsão está valendo $10 bilhões. Para um exemplo, se eu tivesse colocado $50 mil em Bitcoin hoje em dia, que está valendo $62 mil, daqui a 70 anos, meus filhos poderiam criar meus netos com $8 milhões. E o fato dele crescer exponencialmente é o principal motivo dessa valorização. O que significa que quantas mais pessoas adotam o Bitcoin, mais caro ele fica. Vai haver um limite máximo de Bitcoins, que é 21 milhões. Assim como o ouro tem um número limitado, não existe ouro infinito como o dinheiro que pode ser imprimido a qualquer momento. E também a cada 4 anos tem um evento chamado de halving, o que significa que quem minera Bitcoin recebe só metade de Bitcoins depois de um halving. E vai ser assim até não ser mais possível minerar Bitcoins quando chegar em zero, que vai ser em 2140. E por ser a única moeda de fato segura do controle do governo, a tendência é cada vez mais as pessoas notarem sua importância e começarem a adquirir Bitcoins, valorizando ele ainda mais. No 7º dia eu já estava decidido que eu preciso começar a comprar Bitcoin o quanto antes. Mas como? E foi aí que eu lembrei do que eu estudei no dia 5. A carteira Bitcoin é onde você armazena seus Bitcoins e mantém ele seguro. Ele também serve para você receber e enviar Bitcoins para outras pessoas. Quando você configura uma carteira Bitcoin, você recebe 3 elementos. O primeiro é a chave privada, que ela serve para movimentar ou gastar seus Bitcoins. E ela não deve ser compartilhada com ninguém, ela vai ficar armazenada na sua carteira Bitcoin, sendo necessária a senha da carteira para acessar ela. Outro elemento que você recebe é a chave pública, e ela serve para receber Bitcoins, é tipo o código Pix. Outro elemento é a seed, que é um conjunto de palavras usado para recuperar sua carteira caso você a perca. É como se fosse uma chave mestra. Ela você tem que memorizar ou anotar em um local muito seguro. Para ficar mais fácil de entender, a carteira é como se fosse seu celular, a chave privada a senha do aplicativo do seu banco, a chave pública é o código Pix para receber, e a seed é a senha de recuperação do seu celular, diferente da senha do seu celular. O que você precisa memorizar ou anotar é a seed e a senha da carteira, que a chave privada ela vai ficar salva na sua carteira. Existem vários tipos de carteiras, mas a mais segura é uma que nunca esteve na internet, porque assim ela não pode ser hackeada, e para isso existe a Cold Wallet. E também é mais segura uma carteira que suporta apenas Bitcoin, porque ela tem menos código, sendo mais difícil de ser hackeada. E voltando para o dia 7, que eu terminei estudando a melhor forma de comprar Bitcoin, eu entendi que o melhor momento de comprar Bitcoin é quando ele está em baixa, obviamente. Lembrando que quanto mais tempo passa, mais caro ele fica. E uma ótima estratégia de compras é fazer compras frequentes, como compra a cada mês ou a cada semana, aproveitando e comprando mais ainda nos momentos de baixa. Mas mesmo se você for um mau comprador e comprar Bitcoin quando ele estiver muito caro, mas esperar por um tempo, ele vai acabar ficando mais caro do que quando você comprou. E depois desses 7 dias, eu concluí que você precisa manter seu dinheiro seguro em algum local que não seja a conta do banco. Porque o seu dinheiro ficando no banco, ele corre perigo e perde poder de compra ao longo do tempo. E a melhor forma de armazenar ele é em Bitcoin. Além de proteger seu dinheiro da inflação, ele acaba valorizando com o tempo, então é um ótimo investimento. Porque ele só sobe, ele é bem volátil sim, mas ao longo do prazo, se você guardar por pelo menos uns 4 anos, você nunca vai ter perdas. E por esses motivos, no futuro ele deve ser uma das moedas mais usadas, valorizando ele ainda mais. Assim, a gente pode concluir que não é tarde para comprar Bitcoin. Na verdade, ele tem muito potencial de crescer ainda, e é sendo um dos ativos mais valiosos do mundo hoje em dia. O meu plano para começar a adquirir Bitcoin é no início ter Bitcoin KIC, enquanto eu ainda não tenho uma estabilidade financeira tão grande. E depois que eu já estiver bem seguro, eu começo a comprar sem KIC para deixar o Bitcoin ainda mais seguro. Então, ao invés de eu deixar meu dinheiro na conta de um banco perdendo valor, eu deixo ele em Bitcoins, onde ele vai estar seguro e sendo multiplicado. E obviamente você tem que ter uma quantia na moeda do seu país para fazer suas compras normais, as necessidades do dia a dia. E por conta da alta volatilidade do Bitcoin, é bom você também ter uma reserva em dólar. Uns 6 meses de contas pagas para caso você precisar do dinheiro urgentemente, mas o Bitcoin estiver com um preço muito mais baixo do que quando você comprou. E essa é a melhor maneira de manter seu dinheiro seguro, tanto da inflação como do governo. E a gente tem que entender que a ideia principal do Bitcoin não é seu investimento, e sim uma segurança financeira descentralizada, onde o governo não pode tomar de você. Mas como muitos notam a sua importância, ele acaba também sendo um ótimo investimento. E em breve eu vou te mostrar porque ter um dinheiro seguro no controle do governo vai ser tão necessário nos próximos anos. Eu fiz esse vídeo após me surgir o interesse de estudar mais sobre Bitcoin, e por que não produzir um vídeo sobre o que eu aprendi? E se você quiser entender melhor como funciona essa minha forma de gerar renda, onde o tanto que você ganha cresce exponencialmente assim como o Bitcoin, assiste ao vídeo que está aparecendo aí na tela porque nele eu te explico melhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.